Né? Então, 24 horas. Né? Lá em Júpiter tem mais, né? Porque demora mais tempo para fazer a revolução, né? Então, mas na Terra, 24. 24 menos 12 sobraram 32. 12. Mas aí eles dormem. Estão dormindo? Então, 8 horas. Sobraram? Não. Peraí. Estão dormindo? Quantas horas vocês estão dormindo? 5 horas. 5 horas? Pô, então, eles estão em vantagem em relação aos engenheiros, que dormem pra cacete. Que diz que dorme. Bom, vamos fazer a conta. 12 menos 5, sobraram 7. Deslocamento numa cidade como São Paulo. No mínimo, 1 hora, 2 horas. Então, sobraram quanto? 7 menos 3, 4, é isso? Bom, no final, se apurar mesmo, né? Vão sobrar 2 horas. 2 horas são 120 minutos. E você tem o profissional, o conjugal, o familiar, o cultural, o recreativo e o social. Sobraram quanto? 120 minutos para você dividir por 5. É isso mesmo. Aí depois reclamam, né? O meu marido me abandonou. 24 Mas minutos quanto tempo você dedicava à gestão lá do maridão? Não, estava difícil. Pois é, aí vem a Ricardona e gerencia para você. Né? Agora tem Ricardão Delivery. Não é só para as mulheres, para os homens também. Eu, por exemplo, sou consultor, viajo muito, né? Mas eu gerencio de perto. Vocês gostam de futebol? Não? Já viram marcação de back argentino? Como é que é, Tati? Aqui no tornozelo. A bola está lá embaixo, o cara está te chutando aqui. Marcação. Monitoramento constante. O Edson já sacou o que ele vai fazer. Ele já falou, pô, essa aí eu não conhecia, eu vou começar a marcar maior. Chega de táxi em casa, dá umas 2, 3 voltas. Quando eu ligo, tá tudo bem e tal. Mas quem tá aí? O Felipe? Não, o Felipe tá na casa dele. O Felipe é o meu filho mais velho, que é casado, tá na casa dele. Mas estou escutando uma voz de homem. Não, isso é virtual, você está imaginando. Né? Quando eu chego, falo com o motorista do táxi, é aquela casa ali. Passa devagar, dá 3 buzinadas longas e mais uma volta. Né? Dá tempo. Você tem que gerenciar o seu conjugal, o seu contraparte afetivo. Quanto tempo você dedica por semana, por dia, por mês, para o seu contraparte? Você não está dedicando? Alguém vai dedicar. Não tenha dúvida disso. Alguém vai dedicar. Alguém encosta. Tem os oportunistas, né? E às vezes é uma coisa natural. Deu liga, bicho. Não dá para cuspir para cima. Né? Eu estou casado há 40 anos. Né? E eu tinha um diretor que dizia assim, pô, mas você nunca, não sei o que, falei, ó, cuspir para cima eu não cuspo, mas graças a Deus não tenho necessidade. Por quê? Porque sempre vive bem. É difícil, tá? Mas precisa gerenciar. Se não gerenciar, alguém vem e gerencia. Tá? Então você tem que gerenciar o seu profissional, porque daqui a pouco você estressa. Dorme 5 horas por dia. Você estuda em medicina. Pô. Qual é o efeito disso aí para o organismo, para o sistema? Tem que repensar. Tem que fazer reflexão, né? Reflexão é repensar, né? Tem que repensar essa história aí do meu profissional, do meu conjugal, do meu familiar. Mas você leva ela todo domingo na casa da mãe? Não é o familiar? Não é o conjugal? Esse é o nosso amigo, que dizia assim, olha, sabe o que é? Eu tenho um problema com a minha mulher que ela me enche o saco. Ele dizia o seguinte, né? Eu tenho um problema que a minha mulher me enche o saco. Mas como te enche o saco? Não, porque ela disse que eu não tenho tempo para ela. Pô, e você dá tempo para ela ou não dá? Não, leva ela na casa da minha mãe todos os domingos. Ele era filho de italiano, você também chama, né? Que gostoso. Então... É da mãe dele. Da mama, é italiano, é da mama. Aí ele falou, mas você leva na sua mãe, e aí? Eu sou descendente de italiano também, a gente sabe como é que é, né? Como é que é? O almoço na casa da mama aos domingos é no quintal, porque a mesa é enorme, vai todo mundo. A mama cozinha bem pra caramba, embora sejam sempre os mesmos. O que você gosta de fazer? Vá fazer. O que ele gosta, o cara gosta de jogar uma bola aos sábados, deixa ele jogar, faz bem. É cuidado, precisa ver se ele está indo mesmo. Né?
Porque tem nego que sai com a maleta, volta, o calção tá sujo, né? Eu conheci um cara que fazia isso, né? Depois de 10 anos a mulher pegou, né? Mas durante 10 anos ele ia jogar futebol aos sábados. Né? Também calção sujo de batom, né? Mas ele sujava o calção de barro, a chuteira. Você vê, tem uns caras que eles viajam na maionese, né? Agora, o recreativo é importante, tanto para você como para ele. Eu tenho um amigo que uma vez eu encontrei com ele no clube, ele estava todo de branco, parecia uma virgem, né? Ia jogar tênis, raquete. Falou, puxa, Wesley, que bom te encontrar, estou aplicando aqueles conceitos, né, de gestão da vida pessoal, estou aqui, vou jogar tênis, estou jogando tênis 2 vezes por semana. Falei, pô, rapaz, parabéns, né? De repente, passou um baixinho, careca, cheio de pelo no peito. Vamos, estamos atrasados. Então, eu falei, mas quem é esse cara? É o meu chefe, até logo. Quer dizer, o cara foi fazer o recreativo com o chefe. Quem que vai pegar a bolinha? Ele. Quem que vai perder todos os jogos? Ele, tá certo? Não dá para fazer. O recreativo é aquilo que você gosta de fazer. De preferência, faça sozinho. Se não der para fazer sozinho, tá certo? Por exemplo, eu quando viajo, eu adoro museu. Minha mulher gosta, mas ela tem outro ritmo. Ela bateu o olho uma vez, viu, já é o suficiente. Ela não quer ver mais. Eu não, eu gosto de ver, rever, ver o detalhe. Por exemplo, Museu de Nova York. Tem 3, 4 restaurantes lá dentro, almoço lá dentro, passa o dia lá dentro. Ela não, já vai para o museu de novo? Tá bom, tchau, a gente se encontra à noite. E ela vai fazer o que ela quer fazer, gosta de ver presente para neto, presente para filho. Eu não faço isso. Mas a gente precisa estar gerenciando essas coisas, tá certo? Deu para entender para que serve esse raio desse assunto de gestão? Para você gerenciar a tua vida profissional, para você gerenciar o quê? Tua vida pessoal. Vocês estão fazendo isso? Não estão fazendo isso? Tá certo? O Fábio vai passar para vocês aí uma série de informações e conceitos para vocês fazerem essa gestão profissional do consultório com mais visão de gestão para obter melhores resultados, tá certo? Ok? Alguma pergunta? Então a gente poderia ficar aqui falando sobre esse assunto aí umas 3 horas, mas a gente tem... O tempo está acabando, né? Não, tem um pouquinho mais. Tem mais um pouquinho? Vocês não têm nenhuma atividade com o Elson de web, não? Olha, eu diria para vocês que gestão, para encerrar, tem 4 grandes funções e somente 4. Planejamento, organização, direção e controle. Tá certo? Eu tenho feito também um teste nos cursos de gestão que eu dou, e uma vez eu estava em Brasília numa das agências, lá tem agência de aviação, agência de rios, enfim. Eu estava numa delas, e estava o presidente, os diretores e 25 gerentes. E eu perguntei para eles, vocês estão lendo sobre gestão? Né? O que vocês leram sobre gestão nos últimos 4 meses? Silêncio. Esse silêncio. E nos últimos 10 meses? Olha, eram todos engenheiros, ITA, Mauá, né? O que vocês estão... E gerenciando uma... Por isso que as agências não funcionam. Né? O que vocês estão... Nos últimos 10 meses, o que vocês leram sobre gestão? Silêncio ensurdecedor. Né? Os caras são os cabeças da organização. Sem conhecer o quê? Gestão. Estavam gerenciando o quê? Porra nenhuma. Aí eu já avacalho, e nos últimos 10 anos, o que vocês leram? Quer dizer, porra, virou gozação, tá certo? Então, para vocês, uma boa dica é começar, não só ter esse referencial, mas começar a ler alguma coisa sobre gestão, tá certo? Aí no mercado tem um monte de assuntos, de livros, de autores, tem um monte de porcaria e tem algumas coisas boas. Por exemplo, um cara bom de ler chama-se Peter Drucker. Esse cara foi o papa da gestão, escreveu aí mais de 60, 70 livros, não sei quantos mil artigos, esteve aqui no Brasil dando palestra. E é excelente. Então, se vocês puderem, por exemplo, procura O Gerente Eficaz. Só que é uma leitura totalmente diferente daquelas que vocês estão acostumados a ler, tá certo? É uma leitura mais
que exige mais o quê? Pensamento. Lê, fecha, pensa, abstrai, certo? Mas é bom começar a ter um referencial, porque o convite, eu vou voltar ao início do nosso papo, o convite virá. E a primeira função, só para encerrar, dele, Peter Drucker, D-R-U-C-K-E-R, o gerente eficaz. Wesley, conta um pouco dos números do HC na tua época, para eles terem uma ideia. Pois agora... Só para eles terem uma ideia de o que se é consumido no HC por dia. O problema é que o que o Fagundes está colocando é que, como gerente, você precisa ter ideia do tamanho da encrenca que você vai gerenciar. Então, o gerente precisa conhecer gestão, precisa conhecer o negócio e conhecer os volumes. A gente chama de volumes, são os números. Então, eu me lembro que uma vez eles pediram para a gente fazer uma apresentação para os papas do HC, que era o Semerap, Jatene, o Silvano Raia, quem mais? Tinha uns 8 deles, 10. Tá? E a gente fez uma apresentação para eles dizendo, olha, vocês estão gerenciando uma instituição que é maior do que a Volkswagen. Tá? Que aqui na época eram 6 institutos. Hoje já tem... Quantos institutos tem o HC hoje? Vocês passam lá todos os dias? Eu faço melhorias, eu não faço HC. Mas Só ele já faz foi HC. Só você? englobado pelo HC. Naquela época, uns 10 anos atrás, foi a época do Delia, eram 6 institutos, da criança, do coração, de pediatria, enfim. Mas hoje já entrou da mulher, né? O ICESP. Ortopedia já tinha. Psiquiatria. Psiquiatria é muito bom. Então, aí a gente preparou uma apresentação para mostrar para eles qual era o tamanho da encrenca. Você, como gerente, tem que ter conceitos de gestão, né? E tem que saber qual é o tamanho da encrenca que você vai gerenciar. Então, na época, a gente mostrou para eles que eles tinham, parece que eram... Eu não estou conseguindo lembrar bem, mas eu não vou dar em ordem, vou dar volumes diários. Eram 7.000 refeições por dia. Qual é o restaurante que vocês conhecem que faz 7.000 refeições por dia? Eles faziam. Eram 130 cirurgias de grande porte por dia. 30.000 pessoas circulando por dia. 30 vezes 30 são 900, quase 1 milhão de pessoas. Tem muita cidade do interior que não chega perto desse número. Vocês têm aqui isso aí. Aumentou, né? Por quê? Porque o Hospital das Clínicas, ele chama pacientes de estados periféricos. Né? Os caras não têm lá, eles vêm para cá, né? Então tinha isso, 30.000, eram 10.000 pacientes por dia. Pacientes. Hoje deve ter muito mais. São 300.000 pacientes por mês. Tá certo? Dava, olha só a brincadeira, 1,5 km de fio de sutura por dia. Quer dizer, você está metido ali no seu quartinho de medicina e você não está enxergando nada disso. Até porque nunca falaram para você dessas coisas. De repente, abre a mente, começa a ver o sistema, né? Porque aqui nós temos um sistema de medicina. Sistema de saúde. São vários institutos, com não sei quantos especialistas, com 10.000 pacientes por dia, 30.000 transeuntes, 1,5 km de fio de sutura. O que mais que tinha? As bolsas de sangue. Tinha as bolsas, só o Hemocentro na época fazia 20.000 bolsas mês. Quer dizer, era maior que o Blood Center de Nova York, para atender todas as cirurgias do complexo do HC, e o excedente que sobrava ainda ia para privados. Está dando para entender? Então, gestão é isso. Né? E tem uma outra coisa muito importante que eu queria falar, antes de encerrar, que é a primeira função do processo de gestão, chama-se planejamento. Planejamento serve para você planejar a sua vida pessoal, sua vida profissional. E aí, é uma leitura fácil, gostosa, e enriquece cultura, né? A leitura quando as pessoas me dizem, o que você recomenda para a gente ler sobre planejamento? Eu poderia recomendar uns 5, 6, 10 autores técnicos especialistas, Peter Drucker, Conte O'Donnell, Igor Ansoff,
vários outros, Rebouças, Bolsinhas, enfim. Mas eu recomendo 100 dias entre o céu e o mar. Conhece? Já ouviram falar? Ninguém ouviu falar? Já ouviram falar em Amir Klink? O Amir Klink é um navegador com reconhecimento brasileiro, com reconhecimento internacional. Tá? Ele dá palestras em empresas falando sobre liderança, motivação, planejamento. Né? Assim, mas o que ele fez de importante que ajuda a gente no planejamento? Ele saiu da África, lá bem do sul da África, numa cidade chamada Luderitz, né, na Namíbia, e veio de barco, né, atravessando o Atlântico até Salvador. São 6.500 quilômetros. Assim, porra, e daí, né? Pegou uma cidade e veio num barco até Salvador, não, um barco a remo. Saúde. Barco a remo. Isso aí é para cara que é macho mesmo, né? Porque se me derem um barco a remo para remar ali no Guarujá, eu não vou. Tá certo? Porque as correntes marítimas levam você embora. Então, lembra, gestão você precisa ter muito planejamento, pensamento e domínio do negócio. Qual era o negócio ali? Navegação de alta complexidade num oceano Atlântico, né? Num barco a remo. Agora, antes dele, vários profissionais, não profissionais, tentaram fazer e foram fracassados. Morreram, desapareceram. E depois dele, idem. Por que ele conseguiu? O título do livro é 100 dias entre o céu e o mar. Ele fez, parece que o trajeto em 98 dias. Por que ele conseguiu? Porque ele pensou, ele planejou antes. Planejou, hein? Sorte. Não existe sorte. Não existe sorte? Não existe. Existe o caramba. Não existe. Olha só, Não você existe sorte. não existe. O que eu quero dizer é o seguinte: Sorte não existe. o componente Ou o cara sorte. é bom ou não é. Não, mas o planejamento, por mais perfeito que ele seja, ele vai sofrer interferência de variáveis que você não consegue. Fala de sorte. Não de sorte, fala de variáveis externas que você não administra. Variáveis externas. Então, por exemplo, Variáveis externas, não sorte. Não quer dizer sorte. variáveis externas, tá certo? Por quê? Porque tem alguma coisa que você não, várias coisas que você não consegue decifrar no seu planejamento. E são variáveis que vão interferir. Por exemplo, se ele tivesse pego no meio do trajeto uma baleia que tivesse com alguma doença e desse uma rabada só no barco dele, o barco dele era do tamanho, do comprimento dessa sala aqui. Virava tudo, quebrava no meio. Mas essa era uma variável que ele tentou administrar pela rota. O que ele planejou? O desenho do barco. Ele fez um barco. Vocês tiveram infância? Brincaram com aquele negócio? Acho que sim, né? Só para acordar. A turma está dormindo. Tiveram infância? Lembra do João Bobo, aquele boneco que você dava um tapa e ele voltava? Ele fez a concepção do barco dele, foi a concepção do bonequinho João Bobo. Por quê? Se virasse, desvirava. Se virasse, desvirava. Ele estava sempre em posição de navegação. Isso exige planejamento. Não dá para ter sorte. Aí é planejamento. Tá certo? Agora, o que ele planejou a mais? Ele planejou o desenho do barco, ele planejou a rota. Por que a rota? Para desviar de cargueiros transatlânticos. Você pega um esquetino pela frente, lembra do esquetino? Eles não estão lendo nem vendo televisão. Mas vocês estão fazendo outras coisas também? Não, também não. Não vai dar certo. Não dá para vigiar 24 horas. Aí acaba a resistência. Melhor um pouco. Melhor. Mas 24 horas eu não posso o esquetino, vigiar. o esquetino foi aquele que largou o navio e o comandante geral falou: Esquetino, volta pro Tá, ok. Ele já estava no cais. Súbito! Então, olha só, ele planejou a rota. Por quê? Porque já viajaram de navio. Navio à noite você não enxerga nada, é um pau, nada. É um breu. Então, imagine você num barquinho a remo, à noite vem um cargueiro. Você enxerga o cargueiro, você enxerga ele lá de baixo. Ele vem iluminado, mas você ele passa por cima. Então, ele planejou as rotas, o período, tá? Para evitar o quê? Colisão com navios.
Depois, o que ele planejou mais? O sistema de alimentação. Ele fez um acordo aí com aquele grupo Pão de Açúcar, e comprou, acho que foram umas 30 sacas de feijão e 25 de arroz. Pôs tudo no barquinho, e afundou o barco, tá certo? O que ele planejou em sistema de alimentação? Ele contratou uma nutricionista e ficaram um ano planejando um menu balanceado e que era líquido em saquinhos, como os astronautas fazem, tá certo? Porque não podia pôr feijão, arroz, que afundava o barco. Então, no primeiro dia, era esse com esse saquinho. No segundo dia, esse com aquele. Por quê? Porque era compatível, proporcional ao desgaste físico. Estão vendo o que é planejamento? Por isso que ele conseguiu e os outros não. Sistema de comunicação. Ele tinha um sistema de comunicação com radioamadores na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, e com navios, que se ocorresse algum desastre, ele se comunicaria rapidamente, teria chances de ser resgatado rapidamente. Tudo isso foi pensado, isso chama-se primeira função de gestão, planejar, pensar antes de fazer. Porque a costa da África é enorme. Estudaram geografia? Não. Porque às vezes o cara sai para dar uma mijada e perde a aula. Perde a aula, é verdade. Então, a costa é enorme. Ele saiu do sul, lá da Namíbia, de uma cidade chamada Luderitz. Por quê? Porque ele gostava de Luderitz? Por que vocês acham que eles saíram de lá? Para ter que contornar a costa da África. Para ver a volta, né? Para ver a rota. O que mais? As Tem uma correntes, né? O que tem ali? As correntes marítimas. E elas vão naquele sentido, de lá para o Brasil. Gastaria menos energia, ele estaria remando, mas estaria sendo o quê? Impulsionado, tá certo? Além das correntes marítimas, o que tem ali? Ventos alísios, lembram deles? Nas aulas de geografia? Nossa. Ontem, hein? Eles só aprenderam outros alísios. Outros alísios. Esses alísios não. Você não me provoca, está me provocando. Você sabe que ontem a gente estava vendo televisão, a gente quem? Minha mulher e eu, e começou raio para tudo quanto é canto. Aí o cara, acho que era o Datena, olha, o menino, caiu raio em cima do menino que estava empinando o papagaio, ele subiu na laje da casa, quer dizer, já ficou um atrativo, né? E ainda empinando o papagaio. Eu falei, santa, docta ignorância do menino, porque se ele conhecesse física, ele saberia que o camarada lá empinou a pipa, né? Lembram disso? Como era o nome do cara? Benjamin? Não era o Benjamin Franklin, o cara que inventou o para-raio, ele empinava a pipa para fazer os testes. Exato. Aí minha mulher falou assim, bah, você está inventando. Eu falei, Então, é aquela história da mochila. Se você tem na sua mochila, você enxerga. O cérebro só processa aquilo que você tem registrado. Se não tiver no cérebro, não adianta fazer força que não sai nada. Lembram? Noetes. Lembram dos noetes? Lembram né? Então, veja, ele saiu de lá, marcou hora, local, data para sair. Por quê? Porque ele não podia sair no inverno, que aí o efeito era o contrário, o mar ia jogá-lo contra as rochas da costa, percebe? Pessoal, deu para entender isso aí? Então, prazer em conhecê-los. Os livros. Se não deu para entender, pelo menos os livros. Ainda não aprendi tudo, viu, Wesley? Eu não sei nem qual é o botão que aperta, quanto mais aprender. Tá aqui. Então, o primeiro livro que eu aconselho é esse, Crime e Castigo, para ler nas férias. Não agora. Esse é um livro
assim, Deixa eu bastante só denso. aproveitar rapidinho o teu vácuo aqui. Por que desse livro? Lembra que nós falamos que a essência da gestão está na gestão de pessoas? Esse é um dos maiores conhecedores de gestão de pessoas. Dostoiévski. Qual é o outro? William Shakespeare. O outro, esse aqui é um livro chamado Resistência. Então esse livro é da Agnès Humbert, uma francesa que escreveu esse livro dentro da prisão sob o domínio de Hitler, os 5 anos que a Espanha ficou, a Alemanha tomou conta de Paris. Então ela e as outras amigas, todas mulheres, criaram uma espécie de uma resistência à presença dos soldados alemães, né? Como eu gosto de folclore, esse é um dos livros feitos pela Cláudia Lima, minha amiga de escola de folclore, chama-se Tachos e Panelas. Isso aqui fala das refeições desde a chegada da corte ao Brasil, fala sobre os lugares à mesa, quer dizer, hierarquicamente quem que senta em cada ponto da mesa. E quem gosta de cozinhar tem umas receitas excelentes do tempo do barroco, de coisas importantes. Sempre eu recomendo um livro didático, e esse é o livro que eu recomendo para vocês que gostam e que precisam saber de micologia. Micologia médica, conduzido pela professora Clarice de Zeitz, mas que tem o Ives Campbell, Silvinha de Alencar Marques de Botucatu, a Valéria Framil, que hoje é a atual diretora da dermatologia da Santa Casa. Esse livro, se nós pensamos que nós somos modernos com relação ao erotismo, então quem for a Pompeia... Eles estão sem tempo. Eles estão sem tempo. Então, é só não tomar o Costa... Sim. O Costa que caiu lá, né? Caiu de costa, de lado. Então, esse livro chama Erotismo em Pompeia. Então, quando vocês forem a Pompeia, vocês vão ver que tudo gira em torno do símbolo fálico. O símbolo fálico, né, o pênis, ele representa a fartura, a fertilidade, enfim. E tudo que tem nesse livro, que a gente achou que era moderno, né, por exemplo, sexo a 3, né, Ménage à Trois, que o pessoal fala, Ménage à Trois nasceu na França. Nasceu na França. 2000 anos antes já fazia Ménage à Trois, né? Então, por isso que quando nós fazemos as perguntas aos pacientes de DST, tem que perguntar tudo. Porque desde 2000 anos já tinha-se, por exemplo, sexo anal. Quer dizer, ele não tinha tratamento, não tinha conhecimento. Nada, eles já tomavam ali um... Então, tem aquela síndrome, porra, como eu bebi ontem à noite, e depois, em seguida da síndrome, já o efeito da síndrome, né? Ainda mais... Então, quem for a Los Angeles, não deixe de conhecer o museu de Jean Paul Getty. Jean Paul Getty foi um milionário que montou o museu. Para você entrar no museu custa $8, que é somente o preço do estacionamento. E você tem direito a ter acesso a uma série de obras. E você também recebe um ingresso para ir no Getty Villa. Getty Villa é uma vila que foi criada pelo Museu Jean Paul Getty, imitando uma vila italiana. Então vocês vão ter assim muitas peças de Pompeia, muitas peças romanas, peças celtas, e existem umas exposições itinerantes que vale a pena. Então, eu queria encerrar a nossa reunião de gestão agradecendo a presença do Wesley, que hoje nos deu um pouquinho de noção do que seja gestão. Não pensa que gestão é isso que ele falou. Isso que ele falou, 50% é mentira e o resto ele inventou. Então, se precisar de saber gestão, precisa ler livro de gestão, precisa praticar gestão.
E nós não conseguimos praticar gestão se não pusermos a mão na massa. Agora, o planejamento é algo que tem que estar dentro da nossa vida.